E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E hoje eu quero começar um quadro novo aqui no canal, que é um quadro analisando todas as sagas do mangá de Yu Yu Hakusho. E hoje vamos começar, pela primeira, obviamente, que é a saga do Detetive Espiritual, parte 1, tá? Eu não encontrei, olha, eu juro que eu pesquisei na internet e eu não consegui encontrar as sagas, assim, na verdade os arcos divididos, tudo legalzinho, bonitinho, porque quase não tem nenhuma informação sobre isso, né? Então o que a gente tem são basicamente as sagas gerais, né? Que são 4 grandes sagas ali que acompanham o mangá. Então eu vou falar sobre as sagas, que é o que tem ali em aberto no geral mesmo, que dá pra explanar, mas diferente do restante, que eu acho que eu vou seguir uma linha mais direta de falar exatamente sobre a saga como um todo, aqui eu dividi em 2 partes, tá? Eu vou pegar a parte da ressurreição, que é o começo ali que acontece basicamente entre o volume 1 e o volume 2. A partir do volume 3 eu já dou uma continuidade no próximo vídeo com a parte 2, ainda falando sobre a saga do Detetive Espiritual, porque eu acho que faz mais sentido, tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre o que acontece nessa primeira parte, que tem como é que eu posso dizer? Faz sentido pra mim fazer essa divisão, porque é uma nova fase, é uma nova realidade na vida do Yusuke, entende? Então, dentro da história faz um certo sentido, então por isso que eu quero fazer essa divisão, mas no restante eu vou tentar, espero que eu chegue até o final, né? Eu vou tentar pegar a saga como um todo e abordar tudo que tem dentro da saga, beleza? Então, sem mais delongas, vamos comentar sobre a primeira parte da saga Detetive Espiritual do mangá de Yu Yu Hakusho. Eu acho que não é novidade nenhuma falar sobre Yu Yu Hakusho, né? Eu acho que todo mundo conhece, ou boa parte das pessoas conhecem. Talvez não a história como um todo, mas o que é, né? Do que se trata, basicamente. E o início, nós temos um início bem interessante. Nós somos apresentados ao Yusuke Urameshi, que ele é um delinquente, é um cara que não é muito bem visto pela sociedade e também pelo mundo espiritual. E acaba que ele morre tentando salvar a vida de um garoto, e isso é uma coisa que ninguém esperava. As pessoas não esperavam isso, principalmente, novamente, o mundo espiritual não estava preparado para isso. E a gente descobre, né, algumas páginas depois, que a morte do Yusuke foi meio que em vão, porque ele salvou um garoto que ia ser atropelado, mas já estava predestinado o garoto ser atropelado e não sofrer nenhum arranhão. Então o Yusuke morreu à toa. E o interessante é que essa morte faz com que ele fique dividido dentro do mundo espiritual, porque as pessoas não esperavam, né, os seres celestiais e tudo mais, ou infernais, não esperavam que ele fosse ter essa atitude tão nobre de salvar um garoto, né, e tudo mais. Então acaba que ele não tem lugar nem no céu e nem no inferno, então ele fica vagando ali por bastante tempo, e ele encontra então a Botan, que é uma Shinigami aqui no ocidente, que a gente conhece esse ser como Shinigami, e ela passa a ajudar, né, fazer uma curadoria ali junto com ele para explicar o que tá acontecendo, porque ele tá morto ali, e onde é que tá o corpo dele ainda pode voltar, retornar pro corpo dele e tudo mais, e tem uma série de coisas que ele precisa fazer, e esse é um ponto que eu achei muito interessante, e aqui eu faço um paralelo com o anime. Em relação ao anime, esse processo do Yusuke compreender a morte dele e dele começar passar a vagar como um espírito ali pela terra e tudo mais, esse foi um processo bem mais arrastado, né? Não em um sentido pejorativo, né? Falar que foi um processo ruim, cansativo e tudo mais, mas sim no sentido de falar que aconteceu bem mais coisas nesse período de tempo do que aconteceu no anime. Porque, por exemplo, a gente tem ali desde, vamos colocar aqui que são, não sei, 8, 10 capítulos desse processo aí do Yusuke como uma alma vagando pela Terra, fazendo algumas espécies de casos, resolvendo alguns casos espirituais ali. E no anime a gente tem isso dividido em quê? Em 3 ou 4 episódios, então é uma coisa que cortou bastante. Então pra mim esse foi o primeiro grande impacto que eu tive, além do fato do Yusuke no mangá ele fumar e beber, essas coisas assim do tipo, que no anime por razões óbvias, né, foram censuradas, não tem. Então foi bem interessante acompanhar isso, ver essa outra realidade, porque eu já tinha noção que o mangá seria diferente, queriam ter coisas diferentes, então eu gostei pra caramba de ver como tem bem mais coisas, acontecem bem mais
mais coisas nesse processo. A partir do momento em que ele começa a solucionar, resolver esses dramas, esses problemas, esses casos espirituais, a gente tem uma imersividade um pouquinho maior no personagem do Yusuke. Então foi muito interessante acompanhar esses casos, que alguns são até bobinhos, né, mas outros são muito interessantes, mas todos têm o mesmo sentido, que é meio que amadurecer o espiritual da pessoa. Esse é o grande objetivo, até porque essa é a saga, né? Saga do detetive espiritual, então tem a ver com essa questão do espiritual da pessoa, da energia vital e como ela se sente, a energia que ronda ela, que faz com que ela se sinta pra baixo, se sinta pra cima, ou se sinta determinada. Então tudo tem a ver com esse negócio, com esse lance sobrenatural da coisa, né? Então é bem interessante, mas tudo isso, o grande propósito é o desenvolvimento do personagem do Yusuke, é pra fazer com que nós nos conectemos mais com o personagem e compreendamos quem ele realmente é. Porque desde o início fica claro aquela ideia de que ele é um meliante, que ele é um marginal, um delinquente, que só faz merda, só arruma encrenca e essas coisas assim do tipo, e que pressupõe que ele seja uma pessoa que não é muito boa, né? Mas o que é o total oposto, porque é uma das fases, é um dos lados do Yusuke, mas por dentro, né, essa questão novamente espiritual, ele tem um coração muito grande, ele é uma pessoa muito amável, é uma pessoa que se importa com os outros, claro, demonstrando da forma dele, mas ele é essa pessoa que se preocupa, que se importa com os outros. Então, esses casos espirituais que ele foi resolvendo ao longo desses vários capítulos aí, dessa primeira parte ali da saga do detetive espiritual, foi interessante, foi importante, sobretudo, pra gente compreender, pra gente entender esse lado do Yusuke, né, que ele é uma pessoa boa. E isso é muito importante porque começa, então, a ideia da ressurreição, de que ele pode voltar pro corpo dele, mas antes ele precisa enfrentar uma grande prova. Eis que então surge o Koema. Cara, o Koema é muito legal, eu gosto pra caramba do personagem do Koema. E uma coisa que é interessante, que pelo menos comigo foi impossível não fazer, é, por exemplo, ler os balões, né, conhecer os personagens e conhecendo, na verdade, rever os personagens e ler os balões e não imaginar, né, não ouvir na cabeça a voz da dublagem brasileira. É impossível não fazer isso, cara. Então, quando o Koema aparece pela primeira vez ali no mangá, quando eu vi ele aparecendo, eu já comecei a pensar naquelas piadinhas que ele fazia, que a dublagem faz, e o jeito que ele fala, a entonação da voz. Então, é muito legal. Isso, claro, porque eu vi primeiro o anime e agora eu tô lendo o mangá, então é interessante essa relação, essa associação que eu faço, e funciona, cara, é incrível como funciona, sabe? Mas, enfim, o Koema, ele aparece e começa a explicar pro Yusuke o que aconteceu, o que tá acontecendo, e que ele tem a possibilidade de retornar, né, de ressurgir das cinzas, a ressurreição, e ele voltar pro corpo dele, mas ele precisa enfrentar uma missão ali, ele precisa fazer uma missão que é um ovo, né? Ele precisa chocar um ovo, né? Chocar um ovo. Ele precisa acompanhar esse ovo, e esse ovo ele vai chocar quando for o momento certo para isso, e o que vai nascer desse ovo pode ser algo bom ou algo maligno, né? Depende das intenções, das emoções que o Yusuke colocar dentro desse ovo. Na verdade, funciona mais ou menos como o Yusuke vai se comportar. Se ele se comportar como uma pessoa boa, vai nascer um ser bom. Se ele se comportar como uma pessoa má, vai nascer um ser maligno. E como eu já assisti o anime, eu já sei onde isso vai dar, e você que assistiu também, ou leu já sabe, mas eu não quero comentar sobre isso ainda, eu não quero apressar as coisas aqui, tá? Vamos com calma, por enquanto a gente só sabe sobre isso e tá tudo bem. E o fato é que agora o Yusuke tem essa importante missão, então tudo vai depender de como ele vai ser, de como ele vai se comportar e de como vai funcionar a energia espiritual dele ali ao longo dos capítulos, tá? E, sobretudo, ele pode voltar à vida. Nós temos mais alguns casos espirituais que o Yusuke vai resolvendo ali, até que chega um ponto em que o Koema, novamente, ele aparece, mudando um pouquinho a ideia que tinha sido trazida anteriormente, e agora ele pode, enfim, de fato, voltar ao corpo físico dele, contanto que uma pessoa beije ele, né? Porque tem que ter uma conexão vital, uma coisa assim do tipo. As energias espirituais já estavam acontecendo, mas precisava ter esse toque físico ali, e ele acontece com a Keiko, né? No último segundinho ali, no finalzinho dos 45, ela aparece, beija ele e ele retorna à vida, ele retorna ao mundo dos humanos, e agora com uma nova missão, que é uma missão de ser um detetive espiritual, com a Botan ajudando ele ali, auxiliando ele nesse trabalho. Então é por isso que eu fiz essa divisão da parte 1 e parte 2, que eu vou começar a partir desse ponto, que inicia no volume 3 do mangá. Então eu fiz essa divisão porque fez sentido pra mim. Teve esse primeiro momento, que é da morte, da ressurreição dele, e agora, a continuação, ele sendo de fato um
detetive espiritual atuando no mundo humano, impedindo que essas forças malignas que vêm pra Terra façam o que elas bem queiram, sabe? Bem entendem. Então é basicamente isso, por isso que eu fiz essa divisão e pra mim fez um certo sentido. Então no próximo vídeo eu finalizo a saga do Detetive Espiritual, e aí eu passo para o Torneio das Trevas. Eu acho que é esse que é o segundo arco, e aí eu faço tudo direitinho, faço por saga no geral mesmo, como eu encontrei, e não vou tentar dividir por arcos, sabe? Eu vou fazer um negócio mais geralzão mesmo. Mas é isso, a primeira parte da saga Detetive Espiritual está aqui. Eu estou empolgado com esse projeto, há muito tempo eu queria ler o mangá de Yu Yu Hakusho, comecei e decidi gravar aqui pra vocês esse processo, né, da minha leitura e o que eu estou achando, compartilhar minha experiência com vocês, tá bom? Então é isso, se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou, então eu peço que deixe o seu like nesse vídeo porque é muito importante, ajuda no engajamento, me motiva a continuar gravando os vídeos pra vocês, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, e deixa aqui nos comentários o que você achou desta primeira parte do arco Detetive Espiritual, ok? E é isso aí, eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!